Vamos para a palavra? Eu quero encerrar uma mensagem que eu comecei domingo passado. Eu sempre dou um tema às nossas mensagens, mas para essa eu decidi colocar o tema que está na Bíblia: a parábola das 10 virgens. Então nós estamos estudando em cima dessa parábola. Eu quero finalizar a mensagem hoje, nesse domingo. Mateus capítulo 25, versículo 5. Abra na sua Bíblia, ou você também pode acompanhar no telão. Mateus capítulo 25, versículo 5 diz: E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Diga assim: adormeceram. Nós já iniciamos essa mensagem com uma informação. A informação que todas adormeceram. Tanto as noivas prudentes como as noivas imprudentes. O texto diz que elas adormeceram. E o que significa esse adormecer? Esse adormecer não significa que as 10 virgens decidiram levar uma vida de pecado. Não é isso. Não é isso. Esse adormecer significa que por conta da demora do noivo, todas as 10 virgens foram vencidas pelo sono. O noivo demorou de tal forma que todas, prudentes e imprudentes, todas elas foram vencidas pelo sono. Então, isso nos ensina algo. Isso nos mostra algo. Que não só as imprudentes, mas também o grupo das noivas prudentes não estavam alertas como deveriam com relação à volta de Cristo. Esse é o primeiro ensinamento que eu tiro na noite de hoje dessa parábola, na parte final. Não só as imprudentes, até as prudentes, diga, até as noivas prudentes, elas não estavam tão em alerta como deveriam com relação à volta de Jesus. Queridos, sabe o que isso me ensina? Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo isso com muito temor no meu coração. Por quê? Porque a responsabilidade de propagar, de ensinar o evangelho, parte da liderança de uma igreja. E eu tenho orado a Deus, eu tenho clamado ao Senhor e pedido a Ele graça, misericórdia e sabedoria. Porque hoje, dentro das igrejas, quando eu falo dentro das igrejas, não é de um modo geral, existe muita igreja séria pregando o verdadeiro evangelho. E eu não estou aqui para falar mal da igreja, porque a noiva é de Jesus, a igreja é de Jesus, e se a igreja é dele, ninguém pode falar mal dela. Mas eu estou aqui como profeta, profeta nos dando um alerta. Por quê? Porque existem algumas distrações, e é uma malha muito fina, e se nós não tivermos cuidado, nós vamos estar pregando um evangelho que Cristo não mandou pregar. Eu me preocupo, tenho orado, e me preocupo comigo, como pastor, como líder de uma igreja, que muitas vezes, no desejo de trazermos pessoas a Cristo, nós estamos anunciando um evangelho que Ele não mandou anunciar. É a chave do seu carro, é a porta do emprego, é a casa nova. Então as pessoas estão lotando os templos religiosos, não em busca de um Cristo que leva para o céu e perdoa os nossos pecados, mas lotando os templos religiosos em busca da chave do carro. Eu sei que Cristo nos promete uma vida abundante, e eu prego sobre isso, mas isso não é o ponto principal do evangelho. Por favor, entenda isso nessa noite. Então perceba que tanto as prudentes como as imprudentes, elas não estavam alerta como deveriam.
E aí eu quero que você pense comigo sobre isso essa noite. Será que não está tendo muita distração nas igrejas? Por que eu vou à igreja? Por que eu vou até Jesus? Por que eu oro a Deus? A gente tem que pensar sobre isso. E pensar de forma séria. A gente tem que meditar sobre isso. Por quê? Porque assuntos como esses, o carro, o emprego, uma casa nova, eles podem se tornar o motivo pelo qual eu estou indo à igreja, eu estou indo a Deus, eu estou indo a Jesus. Eles podem se tornar assim. Eu já vi pessoas comentando comigo: eu vou sair de determinada igreja porque eu fui lá e minha vida não mudou. Aí eu pergunto: como assim não mudou? Assim, eu fiquei desempregado. Olha só, com todo amor e carinho, que tipo de cristão a gente está fabricando? Vamos pensar sobre isso essa noite? Quem quer pensar comigo sobre isso essa noite? A gente tem que ter cuidado, e eu vou lançar agora uma palavra muito forte, para não tornar os púlpitos da igreja um cine. Como assim, pastor? Diga, como assim, pastor? Não tornarmos os púlpitos das igrejas um balcão de emprego. Venha para cá que sua vida vai mudar, você vai ganhar dinheiro, você vai resolver todos os seus problemas. E, meu Deus, Jesus resolve o problema, mas o problema maior da humanidade se chama pecado. No ano 310 depois de Cristo, quando o imperador de Roma, por nome Constantino, ele converteu ao Evangelho, a história relata que cessou todo tipo de perseguição à Igreja de Cristo. Esse período ele durou cerca de 200 anos. Essa perseguição à igreja durou cerca de 200 anos. Até então, eu creio que muitos de vocês já leram sobre isso. Quando Nero era imperador em Roma, ele queimava cristãos vivos, prendia-os como se fossem postes de madeira, e ele colocava nas ruas de Roma, ele colocava na frente do seu palácio para iluminar as ruas, os cristãos sendo queimados vivos com piche. Mas quando Constantino se torna imperador e um pouco mais na frente ele converte, toda perseguição aos evangélicos é cessada. Roma para de perseguir os cristãos. E por conta disso, a história nos relata que começou a ter uma espécie de sono na igreja. As pessoas não mais esperavam a volta de Cristo, nem tampouco pregavam sobre a volta de Cristo. Não se falava mais de arrebatamento ao céu. Por quê? Porque a perseguição havia cessado. Então havia aquele conforto, permita-me usar essa palavra. E então veio esse sono na igreja. Estudiosos dizem que a igreja só desperta desse sono com Martinho Lutero. Só desperta desse sono com Lutero. Embora muitos acreditassem na volta de Cristo, o fim desse sono só vem em 1500. Diga, uau! Isso, cerca de 1200 anos depois. Constantino, ano 300, o sono vai até Lutero vir e dar aquela chacoalhada na igreja, onde você conhece essa chacoalhada como reforma protestante. Então, cerca de 1200 anos, os estudiosos dizem que a igreja ficou nesse sono. E aí eu venho para o versículo 6 dessa parábola e está escrito assim: mas à meia-noite ouve-se um clamor, aí vem o noivo, saiam para encontrá-lo. As prudentes
e as imprudentes despertam do sono. E como é que elas despertam do sono? Elas despertam desse sono com um grito. O grito é: o noivo está chegando. Aí vem o noivo. Para as prudentes, ao acordar com essa notícia, foi um regozijo. Apesar de ser um horário que para o judeu não era costume um cortejo nupcial, e nós não podemos deixar de ter esse paralelo dessa parábola com a cultura judaica, mas por não ser um costume é que se reforça o que a Bíblia nos informa em Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o Filho do Homem. Olha só, a Bíblia nos fala de estarmos vigilantes, estarmos preparados, porque não sabemos quando Jesus vai voltar. Então dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, fala assim como não quer nada, mas dá uma olhadinha para ele, dá assim uma sacudida, uma cutucada, como a gente fala aqui no Ceará, né? Uma cutucada sem machucar e pergunta: e aí, está preparado? Quando a gente lê Mateus 24, a gente tem muitas informações sobre a volta de Jesus. Lá nós encontramos que vai haver fome. Está tendo fome no mundo, sim ou não? Lá nós encontramos que vai haver guerra. Está havendo guerras? Mas não somente guerras, vai haver rumores de guerra. Tem muito rumor de guerra aí todo dia, sim ou não? Sim. Então, quando a gente lê a Bíblia, principalmente esse texto de Mateus 24, a gente tem muitas informações a respeito da volta do Senhor Jesus, muitos sinais que estão nos mostrando que Jesus está voltando, mas eu me deparo com a realidade aqui. Eu não posso tampar os meus olhos, fechar os meus olhos para ela. A Bíblia diz que vai ser um momento que ninguém está esperando. Então eu quero que você coloque isso aqui numa balança e pense comigo. Vão existir sinais, sim, mas pensa, você é um ser pensante, você é inteligente. Sinal demais me faz ficar preparado. E o texto diz que ele vai vir e ninguém vai estar esperando. Então, para as prudentes foi uma alegria, um regozijo, mesmo sendo em um horário em que elas não estavam esperando. Escuta, ei, Jesus virá em um momento onde ninguém está esperando que ele venha. Guarde isso, não esqueça nunca mais. Jesus virá em uma hora que ninguém está esperando que ele venha. Sabe aquela hora que está todo mundo de bobeira? Não, não vem agora. Mesmo assim, a Bíblia diz que as prudentes ficam alegres. Por que elas ficam alegres? Porque agora estão com o noivo. Elas se alegram porque agora elas estão com o seu noivo. Acho que ninguém entendeu, vou repetir. Elas se alegram porque agora elas estão com o seu noivo. Todavia, nós temos um outro grupo, o grupo das imprudentes, das noivas imprudentes. E quando eu olho para elas, eu posso falar algo. Elas acordam. E quando eu olho para as noivas imprudentes, eu digo algo, eu penso algo. E aqui eu quero conjecturar a mensagem. Elas queriam voltar a dormir. Voltar a dormir. Diga assim: por quê, pastor? Porque elas se deparam com uma realidade. E sabe qual era a realidade? A vinda do noivo. E elas percebem que não estão preparadas para se encontrar com o noivo. Essa era a triste realidade delas. As prudentes estão alegres, mas as imprudentes queriam voltar a dormir.
Eu conheço algumas pessoas que quando o problema vem sobre elas, elas querem dormir. Elas não querem resolver o problema, elas querem dormir para tentar esquecer o problema. O problema é para ser resolvido, meu querido. Vai na tua fé, vai na tua força, porque Deus está contigo. Sai desse quarto. Ah, pastor, estou com depressão. Eu sei que depressão vem, eu sei que depressão é uma realidade, mas em Cristo Ele cura toda depressão. Procure ajuda, procure um psicólogo, procure aconselhamento pastoral. Sai desse quarto. Jesus tem uma vida abundante para você. Então, por isso que eu digo que as imprudentes queriam voltar a dormir, para não encarar a realidade. Qual a realidade? O noivo chegou e nós não estamos preparadas. Então veja comigo o versículo 7. Então todas, quantas? Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As imprudentes disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Versículo 9. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar azeite para vocês. A palavra está nos ensinando, a parábola está nos dando uma informação, que as 10 virgens, todas as 10 esperavam pelo mesmo noivo. E quem é o noivo? Jesus Cristo. Se todas as 10 estão aguardando o mesmo noivo, que é Cristo, significa que todas elas possuem a mesma base de fé. Todas elas possuem o quê? E qual era a mesma base de fé? Todas elas acreditavam que Jesus voltaria. Todas tinham essa mesma fé, essa mesma convicção, essa certeza. Agora, observe o versículo 7 mais uma vez. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas lâmpadas. Diga, prepararam suas lâmpadas. Eu fui procurar no grego, que é o original bíblico do Novo Testamento, essa frase, essa expressão, essas 3 palavras, como é que era no grego. E eu percebi que essa frase, ela é mais enfática no grego. No grego está escrito assim: as próprias lâmpadas delas. Em vez de prepararam as suas lâmpadas, está escrito as próprias lâmpadas delas. Então, trazendo esse versículo 7 para o original grego, é mais ou menos assim: então todas as virgens acordaram e prepararam as suas próprias lâmpadas. Diga assim: prepararam as próprias lâmpadas delas. Isso nos fala de preparação individual. O que o texto está dizendo é que cada uma individualmente se preparou para se encontrar com o noivo. Cada prudente se preparou individualmente e cuidadosamente para se encontrar com o seu noivo. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É responsabilidade de cada cristão preparar a sua própria lâmpada. Sabe o que é que eu aprendo mais aqui? Não é papel, não é função, não é dever das prudentes preparar a lâmpada das imprudentes. É papel da noiva ensinar sobre a volta do noivo. É papel da noiva anunciar que o Cristo, o verdadeiro e único Senhor e Salvador, está voltando. Mas quando se trata de salvação, de preparação para ir para o céu, é papel individual de cada um. A Bíblia diz que cada uma individualmente se preparou. Não cabe a noiva prudente preparar a lâmpada da imprudente. É cada cristão que individualmente
tem que buscar ter uma vida de santidade. Trazendo para a nossa realidade como corpo de Cristo, da igreja local, aqui no nosso novo lar, eu posso trazer claramente um ensinamento. Não é papel do seu líder, seja de célula ou ministerial. Não é papel daquele que te discipula, seja um a um ou em grupo. Não é papel do pastor preparar a sua lâmpada. É papel do seu líder, do seu discipulador, do seu pastor te ensinar que você tem que preparar a sua lâmpada, mas não preparar a lâmpada por você. José, quando estava no Egito, trabalhando na casa de Potifar, a Bíblia nos dá algumas informações sobre esse momento da vida de José, que ele era belo, íntegro, inteligente, havia sobre ele uma sabedoria para os negócios, tudo que ele colocava a mão prosperava. Quando José chega na casa de Potifar, ele chega como escravo. Depois ele começa a cuidar da casa de Potifar com relação à limpeza. Mas Potifar, vendo que tudo que Moisés colocava a mão para fazer crescia, prosperava, tinha sucesso, ele não foi bobo. O escravo sendo dele, ele faz o seguinte: Potifar, além de ser um comandante do exército de Faraó, ele era um empresário. Ele tinha negócios no Egito e fora do Egito. Então, tudo que era de Potifar com relação às suas empresas, ele coloca na mão de José. Por quê? Porque tudo que o menino colocava a mão para fazer, crescia. O cara era bom com negócios, o cara era bom. Então, Potifar, vendo isso, coloca tudo nas mãos de José. Então, José começa a se destacar, a ser conhecido em todo o Egito, Baixo Egito, Alto Egito, ser conhecido até fora do Egito. Então ele começa a despertar a atenção de muitas pessoas, inclusive de uma pessoa. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, o seu patrão, permita-me uma expressão bem popular, fica afim dele. Eu gosto de dar um nome para ela. O nome do marido é Potifar, e eu gosto de chamar ela de Patifa. A Bíblia diz que a Patifa, esse é o nome que eu dou, tá? Ela fica gamadona, é o novo, em José. E ela quer ir para a cama. Quer ir para a cama com José. Agora, entra comigo na cena e pensa comigo. José é um jovem, solteirão, com os hormônios à flor da pele. Não é fácil não, hein, jovem? Mas fala assim: em mim habita o Espírito Santo, e um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Agora, vai lá, pensa comigo. José está no Egito, longe dos seus pais, é o cara do momento, não tinha ninguém para lhe prestar contas da sua vida pessoal, só profissional com Potifar. A pessoal não tinha ninguém para lhe prestar contas. Com relação à sua vida pessoal, ele fazia dela o que quisesse e pronto, porque não haveriam cobranças. Então esse é o ambiente que cercava José. Há um olhar natural e pecaminoso, existia todo o ambiente propício para ele pecar e ir para a cama com a Patifa.
Só que a Bíblia me dá uma informação. Sabe qual é a informação? José tinha azeite. E o azeite dele não estava à venda. O azeite dele não estava à venda para uma noiva imprudente chamada Patifa. Espírito Santo, você está aqui. Ele não estava disposto a trocar a salvação dele por nada dessa vida. Por mais que a mulher de Potifar não contasse para ninguém o que acontecera naquele dia, ele sabia que o Deus vivo, que os seus olhos são como chamas de fogo, estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus, viria a atitude dele. Ei, ele sabia a quem ele servia. Ele sabia que existe um grupo de prudentes e imprudentes, e poderia acontecer o que acontecer, até ele ir para uma cadeia ser preso. Ele não abria a mão do seu Deus. Irmão, irmã, eu tenho aprendido algo com José. Você que decide ser santo, não tem nada a ver com alguém que vem nos tentar uma patifa da vida. Sou eu que decido ser santo. Quando eu olho para Adão ali, eu entendo um pouco o meu coração. Nós temos o costume de culpar as pessoas pelos nossos erros, sim ou não? Eu já fiz muito isso. Quem já fez isso? Culpou alguém pelo seu erro? Eu já fiz muito isso. Quem já fez? Levanta a mão aí, irmão. Quem já fez? Você nunca culpou ninguém pelo seu erro? Uau, me ensina depois como é que é isso aí, irmão. Você é crente, hein? Você é crente, irmão. Eu quero aprender com você. Eu já culpei pessoas por... Irmão, briga de casal. Você já viu briga de casal? 90% é mais ou menos assim. Eles vêm se aconselhar comigo, com a pastora, eu deixo. Fica aquele negócio. Um fala e outro responde. E eu deixo para ver onde é que vai dar. E é mais ou menos assim, de uma forma em geral. Eu fiz isso, por que você fez isso? A outra, não, mas foi porque você fez isso. Mas você lembra aquele dia da mamãe? Lá da mamãe você fez isso. Mas também a sua mãe. Eu só fiz isso por conta. Ninguém é culpado, sempre os outros. Então é mais ou menos assim com relação à nossa vida com Deus. A gente pisa na bola, mas o culpado é o pastor. Irmão, escuta, irmão. Eu penso uma coisa que eu fico de boa com isso. Digo, por quê, pastor? Porque o nosso próprio Deus, a Bíblia fala que ele desceu para bater um papo com Adão. Quando ele está lá procurando Adão está escondido. E ele, Adão, por que você está escondido? O que é que está acontecendo? Não, Senhor, eu estou nu. Quem te disse que você está nu? E aí ele não responde quem disse para que ele estava nu. Ele fala que o culpado de tudo aquilo é Deus e a mulher. Adão responde, a mulher que tu me deste. Irmão, se o próprio Deus levou culpa, quem sou eu, irmão? Vai botar a culpa em mim, vai, com força. Eu não fico chateado, só tem um problema. Quando você procura culpado por seus erros, você não abandona os seus erros. Então o que nós aprendemos aqui com José, o que nós aprendemos com relação a essas noivas prudentes, que cada um individualmente preparou a sua lâmpada, é que sou eu que decido ser santo. Por mais que seja papel da igreja ensinar sobre santidade, ensinar a palavra, escuta o que eu vou te dizer, vou repetir, por mais que seja papel de líderes ensinar a palavra, sabe o que é que eu aprendo e quero levar você a outro nível nesse segundo culto? Por mais que existam pessoas ensinando, e a Bíblia nos fala sobre ensinar uns aos outros, orar uns pelos outros, admoestar uns aos outros, amar uns aos outros, não precisa alguém estar dizendo para você o que você tem que fazer.
é você que individualmente tem que preparar a sua lâmpada. Queridos, mesmo que as prudentes quisessem ajudar as imprudentes, elas não poderiam. A Bíblia em Efésios 2,19 chama a igreja de família de Deus. Um dos outros nomes dados à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, é família de Deus. Por isso que nós chamamos aqui de novo lar, porque somos a família de Deus. Então, mesmo sendo uma grande família, quando se trata de salvação, de atitude para ser salvo, isso é inteiramente individual. Diga, o noivo virá repentinamente. Fala para quem está ao teu lado, ele vai vir repentinamente. Escute, a vinda dele será tão repentina que não dará tempo para corrigir os erros. Eu creio que Deus está mudando isso na nossa nação, mas a nossa nação tem um pouco ainda de uma característica que está sendo transformada. Deixa tudo para a última hora, ou o famoso jeitinho brasileiro. Você pede alguém para fazer algo, aí você dá uma semana, quando você volta no dia que você marcou com a pessoa, e aí deu certo. Não, peraí, não deu não, mas peraí, eu vou já fazer. Não é assim? Um jeitinho brasileiro, e isso tem que ser ministrado, irmãos, porque com relação à volta de Jesus, não tem como dar jeitinho brasileiro. A vinda dele será tão repentina que não vai ter como corrigir os erros. Então essa é mais uma diferença entre as noivas que eram prudentes e as imprudentes. A prudente sempre está pronta para o noivo. Vou repetir, a prudente sempre está pronta para o noivo. Seja ele vindo agora ou se ele demorar, a noiva prudente sempre está pronta para o seu noivo. Versículo 10. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. As imprudentes foram atrás do azeite. Sabe o que é que eu vejo aqui? Elas foram atrás de corrigir o seu erro. Só que olhando para o texto, nos parece que elas conseguiram corrigir o seu erro. Olha isso. Elas foram atrás de corrigir e conseguiram corrigir o erro. Todavia eu me deparo com uma expressão, com uma frase: a porta foi fechada. Então veja bem, o noivo volta. As imprudentes se deparam com a realidade, não estão preparadas, e elas agora correm para tentar corrigir o erro. E o que me parece que elas conseguem azeite, ou seja, elas conseguem corrigir o erro. Só que quando elas voltam, elas se deparam com algo, e aqui tem uma frase: a porta foi fechada. Sabe o que significa? Significa que após a volta do Senhor Jesus, não haverá outra chance. Não sabemos quando ele vai voltar, e no dia que ele voltar, findam-se as chances. Não haverá outra chance. Acabam-se as oportunidades. E as imprudentes não foram para o céu.